Já ferramentas de CPM fazem análise e mineração dos dados, para indicar o que poderá acontecer. São ferramentas que sinalizam tendências. E, por último, a gente tem os BPMS, os Business Process Management System. Então, como a imagem mostra ali para vocês, uma ferramenta de BPMS, ela é uma combinação de outras ferramentas, né? Que tem um motor de execução e monitoramento de processos, e cujo objetivo é atender o completo de gestão por processos. Então, são as ferramentas que apoiam a gestão por processos, né? Ou seja, é a ferramenta que eu devo buscar se o meu objetivo é a gestão por processos. Uma plataforma de BPMS, ela é usualmente baseada em padrões. Usualmente, não sempre. Em padrões como BPMN. E ela utiliza o modelo do processo de negócio, né, que vem daquelas primeiras etapas do ciclo, para coordenar a interação entre as pessoas, entre os sistemas e o conteúdo associado aos processos. Né? Para que a gente poderia dizer que essas ferramentas são bastante adequadas? Para que tipo de processos? Processos que possuam requisitos relativamente balanceados, né, de coordenação de pessoas, de sistemas e de informação, em que exista a necessidade de mudanças frequentes, ou processos que possuam longa duração, que podem ser horas, dias, meses e até anos. Se a gente for pensar no judiciário, né, os processos duram anos. Também processos que abranjam múltiplas áreas da organização, ou ainda que requeram um alto grau de coordenação entre atividades humanas, informações, transações e regras de negócio. Ou seja, ninguém precisa ficar se preocupando com a ordem em que as coisas acontecem. É o motor de execução do processo que vai tomar para si essa responsabilidade. Como essas ferramentas, elas agrupam um conjunto de outras ferramentas, elas podem ter um grande número de recursos, né? Mas alguns recursos são caracterizados como fundamentais ou obrigatórios para que a gente consiga dizer que aquela ferramenta é uma ferramenta de BPMS. Então, a gente pode dizer que é preciso que exista uma ferramenta para modelagem gráfica e que essa ferramenta utilize uma notação padrão que seja simples e intuitiva, né? E essa notação, ela deve ser suficientemente expressiva e precisa, de modo que o modelo possa ser executado pelo motor de processos. Bom, além disso, ela precisa ter um motor de execução de processos que deve interpretar o modelo do processo e, com base nessa interpretação, coordenar a execução das atividades descritas. Também, bastante importante, ela deve permitir a visualização gráfica em nível operacional e ou gerencial da situação atual do processo. Essa visualização gráfica não necessariamente significa que ela tenha que ter todas aquelas funcionalidades de BAM, mas ela tem que permitir que tanto o administrador, como o dono do processo, como o gestor, consigam ver os processos, para cada processo, onde ele está, com quem ele está, porque etapas já passou. Então, é preciso poder fazer esse monitoramento. Tá? E olhando agora alguns benefícios dessas ferramentas. Elas têm inúmeros benefícios, né? A gente poderia aqui ficar falando bastante tempo sobre eles, mas a gente resolveu trazer aqueles que a gente entende como os mais relevantes, que é a redução da distância entre os processos de negócio e os requisitos de sistema, né? A gente sabe que esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes os sistemas eles não conseguem atender em 100% a necessidade ou a expectativa do cliente, né? Tem também a questão do aumento da agilidade e redução do ciclo de melhoria contínua dos processos, uma maior visibilidade sobre o processo a ser executado, permitindo a identificação de gargalos, pontos de melhoria, e uma maior agilidade para a mudança do que em sistemas tradicionais. Agora que a gente já sabe que existem vários tipos de plataforma com diferentes níveis de abrangência do ciclo de gestão por processos, a gente vai começar a conversar um pouco sobre os vários aspectos que precisam ser considerados no momento em que eu vou
escolher qual a plataforma de BPM para minha empresa, para a organização onde eu estou. Então, assim, o primeiro ponto que a gente recomenda que seja considerado é relativo ao público envolvido no processo de seleção, né? É preciso considerar que uma plataforma de BPM, ela vai ser utilizada de forma colaborativa por diversos times da organização. E esses times envolvem de processos, times de TI. BPM, que vai possibilitar a implantação da gestão por processo, todos esses grupos eles devem estar representados dentro do grupo, de modo que as aspirações e as preocupações de cada um dos grupos elas sejam consideradas, em especial no momento em que eu vou definir os requisitos das plataformas. Nesse sentido, é que a gente deve observar que a seleção, observar e ressaltar, né, que a seleção de uma plataforma de BPM, ela difere do típico processo de seleção de ferramentas em geral, onde praticamente somente a TI participa, né? Então, ela tem esse foco diferenciado, porque ela vai afetar todos, né? Bom, o segundo aspecto, né, ele é relativo ao escopo da seleção, né, que pode variar bastante de acordo com os elementos que se fizerem necessários na automação dos processos. Entre os possíveis componentes, a gente tem o ECM, que é o Enterprise Content Management. É o novo nome para o GED, né? E ele é um componente relevante se o processo, ou se os processos, na verdade, eles vão manipular grandes volumes de documentos, ou se eles vão necessitar de operações especiais sobre esses documentos, como marcações de revisão, ou se os documentos precisam ser gerenciados independentemente da execução do processo, ou seja, existem só processos relacionados aos documentos. Outro componente é o componente de SOA, né? Que ele se torna bastante relevante à medida em que o processo precisa ou necessita interagir com um grande número de sistemas, né? Então, o emprego de SOA, ele permite realizar essas integrações com baixo acoplamento, como a gente já falou anteriormente, né? E vai possibilitar o reuso em diferentes processos, né? E esse reuso, claro, aumenta a produtividade do desenvolvimento dos processos de negócio. O outro componente é o BRM, que ele se torna relevante à medida em que o processo possui ou interage, né, com outros sistemas que possuem regras de negócio que mudam frequentemente, né? E que seria importante, né, para o processo que essas regras elas fossem acessadas em um repositório centralizado, né? Ou seja, em vez de eu replicar a regra, né, dentro do processo, a gente centraliza a regra. Esse também é um aspecto que pode aumentar, ou que tende a aumentar a produtividade do desenvolvimento dos processos de negócio. Outro componente é o componente de BAN, né? Porque toda ferramenta tem recursos mínimos para monitoramento dos processos. Agora, se os gestores dos processos ou outro grupo que acompanha os processos, eles precisam de mecanismos avançados e em tempo real para o monitoramento dos processos, porque as ações elas não podem esperar, né? Ou seja, se qualquer indicador atinge um determinado limite, uma ação imediata tem que ser executada, então o BAN é um componente que se torna importante. E um outro ponto que hoje assim, já é bastante comum é a questão do portal, né? Ou seja, se é importante para a organização que todos os usuários tenham um ponto único de contato, né, com a solução. Então, um componente de portal se torna necessário, certo? Então, esses são os componentes que podem aumentar o escopo da seleção de ferramenta, né? Então,